Yeah. 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 Fala pessoal, Martinelli aqui, a gente está mais uma vez, hoje segunda-feira, e eu quero muito que você, além de assistir, curta, compartilhe, chame o pessoal todo para vir. Essa é mais uma quinzenal da Donep. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, porque antes dele ser meu convidado aqui, eu sou fã desse cara, né? Não só pelas habilidades, mas por tudo que ele representa, e eu vou deixar ele se apresentar para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Uma boa noite, né? Estou aqui com Carlos Gonçalves, professor, pastor, e aí eu vou falar uma infinidade de coisas. Se apresenta para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Martinelli. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você hoje e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus me deu a oportunidade de alcançar. Eu sou graduado em Direito, tenho uma especialização em Administração Pública. Eu também tenho a especialização na arte do ensino de docentes, em virtude da escola que eu dei aulas. Eu tenho MBA em Finanças. Eu tenho também um mestrado em Ciências da Linguagem. E o ano passado eu concluí a minha teologia, o curso de teologia. Então temos bastante assunto aí para a gente poder bater um papo aqui esta noite com você e com os nossos amigos. Vocês entenderam agora por que eu não quis apresentar, porque ia ficar alguma coisa de fora, tinha muita coisa para falar, e eu tenho o prazer de ter você aqui nessa noite. A gente está falando aqui para alguns empresários, para as pessoas da Donep, que já fazem parte da Donep, outros que estão conhecendo, outros que vão ver pela primeira vez. Esse conteúdo vai estar lá no canal, mas vamos começar falando a respeito de algumas das suas especialidades aí. Eu acho legal que você tem todas as vertentes, né? Dentro da finança, o direito, a comunicação, né? É um professor nato, e a gente sabe, eu conheço mesmo história de pessoas que passaram pelas suas mãos, pessoas que eram extremamente tímidas, bloqueadas, né? Com relação a falar em público, e essas pessoas hoje falam para plateias gigantescas aí. Como que é para você, né, pegar uma pessoa dessa, que hoje a gente consideraria tímido, né, introvertido, e transformar isso num multiplicador de informação e de comunicação? Bom, Martinelli, para eu responder essa pergunta para você, eu preciso um pouco regredir no tempo, para depois a gente entender. Eu me lembro quando eu fui convidado para dar aulas em uma instituição secular. Sim. E a diretora da escola já me conhecia, me chamou para dar aulas. E eu disse para ela: você tá doida? Eu nunca dei aulas na vida. Aí ela me disse: mas você dá aula em escola bíblica. Eu falei: você não quer comparar o dar aulas em escola bíblica com dar aulas em um ambiente que a gente chama secular. Sim. E aí essa mulher, com muita sabedoria, conforme todas as mulheres de um modo geral, ela botou o dedo lá dentro da ferida. E ela disse: a vida é construída de desafios. Uau. Nossa, Martinelli. Eu falei para ela: que dia que começa nesse negócio aí? Provocou. Eu falei: que dia que começa nesse negócio aí? E aí foi. Foi para dar aula, era um curso técnico de contabilidade, e a disciplina era administração pública, algo que eu havia acabado de fazer a pós-graduação.
Sim. Então, por isso veio, na imediatidade, já veio esse convite. E eu me lembro que dando aulas de administração pública, a primeira aula na vida, secularmente falando, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque falar sobre princípios de administração, princípios de modo geral, é algo muito abstrato. Uhum. Agora, você ali falar sobre princípios de administração pública para um público ali que não tinha uma certa noção, uma certa aproximação com o órgão público, foi bastante desafiador. De maneira que quando eu cheguei em casa, eu falei assim com Deus, eu estou no caminho errado. Não sei por que eu fui aceitar isso. Entrou em conflito. Devia não ter aceitado, mas agora aceitei e vou lá e falar que não quero. Uhum. Só que aí Deus me trouxe à memória 2 professores dentro da faculdade de Direito que eu tive contato. 2 juízes. Um parecia que estava conduzindo uma audiência. Sim. Todo formal. Só faltava ir de terno. E muitas vezes ia de terno porque saía do fórum e já ia direto. Lia os códigos como se estivesse lendo uma ata, um formalismo ao extremo. E o outro, Martinelli, no sentido bom da palavra aqui, um verdadeiro retardado. Se ele não falasse que era juiz, a gente não sabia. Porque ele chegava brincando, mexendo com um aluno, mexendo com o outro, sabe, fazendo piadinhas, descontraindo o ambiente. E as 2 aulas, as 2 últimas aulas da noite eram deles e às sextas-feiras. Trouxe ao meu coração esta situação. Ela falou, olha, você teve aula com esses 2 professores. A sua aula hoje foi de acordo com o primeiro, mas você tem condições de ser o segundo. Aí, Martinelli, eu comecei de uma maneira bastante descontraída, as aulas começaram a ser mais leves, eu comecei a entrosar com a turma, trazer a turma para o meu mundo, buscá-las quando necessário. Nunca precisei chamar atenção dentro de sala de aula. Achou a ferramenta para prender essa atenção. Atenção. O tempo foi passando, os anos foram passando, e a diretora, aliás, a supervisora me chamou para um desafio um pouco maior. Dar aulas na instituição de oratória. Olha. E é um assunto, Carlinhos, eu posso chamar assim, Fique à né? vontade. É um assunto complicado, porque poucas pessoas têm noção, né, do poder que tem esse saber falar, saber argumentar, a retórica e tudo. Eles não sabem a ferramenta que isso é no sucesso pessoal, empresarial, né, na vida, né? E aí quando a pessoa chega lá, cai nas tuas mãos, numa sala de... E ela começa a entender isso, qual que é a reação? O que você consegue trazer de feedback depois? A parte mais gostosa é que existe uma receita para falar bem em público. Uhum. Assim como todas as coisas na vida têm receitas... Igual bolo. Igual bolo. Todas as coisas na vida têm um método. Uhum. Também consegui desenvolver um método que facilita as pessoas utilizarem essas ferramentas. Isso é importante, porque você consegue dar o caminho exato para a pessoa. Muita gente acha que não consegue porque não enxerga esse caminho, né? E é por isso que desenvolver esse método, depois eu quero que você fale um pouquinho mais, mas por que é importante isso? A pessoa acha tão difícil tudo porque ela não visualiza, e o método consegue pontuar até as etapas, né? Por onde ela vai passar... e tudo mais, mas segue lá. Exatamente. Porque o que acontece? Nós chegamos a este mundo já com a necessidade de se comunicar. Não é segredo para boa parte das pessoas, Martinelli, mas eu me tornei avô. É bom demais. É a coisa mais gostosa do mundo. Sim. E a interação que a gente está tendo com o Bernardo, claro, com mais de 50 anos de experiência, sim, agora é diferente do que quando a gente criou os nossos filhos. Totalmente diferente. Né? Mas eu percebo a necessidade que ele tem de se comunicar com a gente, adultos, mas ele não consegue verbalizar. Uhum. Então, de que forma que ele vai transmitir essa comunicação para a gente? Através da expressão facial. Uhum. Se ele está rindo, ele está de boa. Sim. Se ele não gostou de alguma coisa, ele já vai fechar o rosto, a expressão vai mudar. A leitura da linguagem silenciosa, né? Ela acontece desde o bebê lá. Exatamente. Ela começa no bebê.
Exatamente. E ao ponto dele chegar, quando não consegue com as suas expressões, ao choro. Sim. E aí o choro pode ser de dor, pode ser de birra, pode ser de manha. Essa intensidade fala muito. Exatamente. É o que vai conseguir prender a nossa atenção para ele e ele conseguir, dentro da limitação que ele tem ali de 6 meses de idade, transmitir a necessidade dele. Só que a gente esquece desse lado nosso infantil, nos tornamos adultos e pensamos que as coisas mudam. Não mudam, Martinelli. É igualzinho. As coisas não mudam. Apenas que nós nos tornamos maiores, mas quando maiores a gente esquece que 58% do que eu falo é através da minha expressão corporal. Exatamente. Eu esqueço que os meus 37% eu envio através do meu tom de voz. Sim. E o restante fica a cargo das palavras. O que é muito pouco, né? Exatamente. Pouco. Se a gente for colocar dentro desse percentual, é pouquíssimo. Sim. É pouquíssimo. Até alguns idiomas, né? Se a gente pegar idiomas como alemão, o próprio japonês, né? O japonês, ele tem palavras que são a mesma palavra, mas quando pronunciada com entonação diferente, quer dizer algo diferente. Exatamente. Né? E a gente não precisa ir longe, a gente vê na nossa criação. E aí todo mundo que está assistindo agora vai se identificar, né? E se você se identificar, você dá uma reação aí, comenta aí se na tua casa era assim também. A minha mãe me chamava, né? Eu, Martinelli, mas me chamava Zé Roberto, que é os primeiros nomes ali. Martinelli é o meu sobrenome. Quando chamava lá de longe, né? Zé Roberto, é uma intenção. Zé Roberto. Aí falou, opa, tá estreitando. A hora que Zé Roberto, aí fala, tem que correr, porque agora o negócio já ficou a chapa feio, esquentou. Já ficou feio. Mas é o tom de voz. Olha, se a gente pensar da seguinte maneira, a esposa vira pro marido, vem aqui, ô cachorrinho. Ela não está chamando ele de cachorrinho. É só um jeitinho. Exatamente. Se abusar, ele vai até abanando o rabinho, mas ele vai. Todo feliz da vida, todo sério. Todo. Né? Mas se ela fala, vem aqui, ô cachorro. Já mudou completamente, né? A história. Então, não tá. O problema maior não é o que eu falo, mas como eu falo. Exato. E a dificuldade dos empresários conseguir chegar em seu cliente começa com a saudação. Exatamente. E aí você começa agora a entrar no ponto que a gente vai explorar na noite de hoje. Tem muita gente assistindo a gente aí e são empresários, são empreendedores. Se você tiver um cliente, você já é um empresário, né? Se você tem um negócio, você tem um funcionário, você já precisa saber desses princípios que vão ser falados aqui agora. E eu quero muito, Carlinhos, que você apresente essas ferramentas aí para o nosso público, porque muitos deles não sabem da importância que isso tem e a diferença que isso faz, né? Então vamos lá. Certo. Olha, Martinelli, por exemplo, se eu chego para você e quero desejar algo bom para você, se eu acabei de falar que o meu corpo também fala, minha expressão facial também demonstra esse grau de felicidade que eu quero apresentar algo para você, eu preciso demonstrar em uma simples boa noite. Sim. Não é com aquela cara sorrindo fechada. Com os olhos, né? Aquela cara fechada. Boa noite. Boa noite por quê? Sim. Então já começa na saudação. As pessoas têm dificuldade de sorrir hoje. A vida está tão corrida com tantos atropelos e isso faz parte da nossa evolução. Não tem como viver sem isso. Mas nós temos que aprender a sorrir mais para as pessoas. Sim. E esse sorriso, ele desarma. Vou te contar uma experiência que eu passei. Teve um período que eu estava lecionando curso de oratória no distrito de Monte Verde, aqui próximo a nós, em Cama do Carmo. Sim. Era segunda, terça e quarta, à noite. Quinta e sexta não, porque já começava o movimento de final de semana por ser uma região turística. E lá é bastante frio. Não sei se você já teve a oportunidade de experimentar o frio de lá. Teve um dia que eu paguei para sentir frio, né? Eu paguei para ficar lá e sentir frio, para saber se era frio mesmo, e é frio de verdade. Demais, demais. Então, eu trabalhava o dia todo no meu serviço aqui, na prefeitura de Pouso Alegre. Sim. Ia para casa, tomava um banho correndo, ia para Monte Verde, dava aula das 7 às 10 da noite, dormia em Monte Verde, no outro dia cedo vinha para poder dar sequência na rotina. Sim. E um belo dia o chuveiro não funcionou. Aí eu cheguei para reclamar lá com o menino da recepção. E eu queria brigar, Martinelli.
Pensa bem, você num lugar frio. Mexe na emoção frio, nossa. Né? Onde não tinha um chuveiro quente, Martinelli. Eu cheguei para brigar com aquele menino, sabe? E aí ele já todo sorridente. Boa noite, em que posso lhe ajudar? Sim, quebrou você. Eu falei para ele, olha, o chuveiro não está funcionando. Ah, o seu chuveiro não está funcionando. Nós vamos resolver o seu problema. Sim. E eu pensava, Martinelli, não ri para mim, rapaz, eu quero brigar com você. Me arruma uma desculpa para brigar. Me dá um motivo. O menino foi, me trocou de quarto com a maior rapidez e agilidade. Como que, aspas, você briga com uma pessoa desse sentido que vem sorridente? E ele te desarma sem precisar falar, porque se ele só sorrisse e resolver o seu problema, você não tinha mais motivo. Exatamente. Então, o que está faltando hoje? É essa saudação sincera, o sorriso na face de quem está atendendo. Sim. Por quê? A ausência de sorriso em um cara que trabalha numa linha de montagem dentro de uma empresa que é só ele e a máquina, o sorriso dele ou a ausência do sorriso dele não vai interferir na produção daquela máquina. O resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Mas quando ele trabalha com o público, com pessoas, né? Esse sorriso faz a diferença. Esse sorriso faz a diferença. E a gente percebe isso onde as crianças quando olham pra gente, elas já olham sorrindo. Então, nós, seres humanos, nós deixamos essa prerrogativa de sorrir mais, como se você não pode sorrir, porque senão vai demonstrar que você é frágil. Frágil nós somos, mas a alegria do Senhor é que é a nossa força, então nós não temos que ter problema nenhum com essa fragilidade, mas nós precisamos sorrir. Por que as crianças ficavam em volta de Cristo? Porque ele era chato? Porque havia muito sorriso e muita alegria. Então, nós precisamos aprender a resgatar esse sorriso para poder conversar com as pessoas. Sim. Em um WhatsApp. Não, mas o WhatsApp, quando você manda uma mensagem de texto, não tem ali entonação de voz. Sim. Então, treine enviar áudios. Ah, mas eu não gosto da minha voz. A minha voz gravada é diferente. Já ouvi muita gente falar isso. O Carlinho lá tá falando também, ó, ele não gosta não. Lá para o pessoal da produção aqui, eles vão concordando e a gente vai colocando eles aqui. Os bastidores aqui funcionam. Certo. Ah, mas eu não gosto da minha voz. Por que a gente não gosta da nossa própria voz? Primeiro, porque nós somos treinados desde quando nascemos a ouvir a nossa voz dentro da nossa própria cabeça. É uma frequência diferente, porque está do lado de dentro. Exatamente. Então a gente chama que é o quê? Intracraniana. Sim. Então eu ouço a minha voz dentro da minha própria cabeça. É uma frequência mais aveludada e mais interna, né? Ela é mais equilibrada do que lá de fora. Exatamente. Quando eu ouço a minha voz gravada, aí eu falo, de todo mundo ficou igualzinho, a minha zoada. Bem isso, bem isso. Não é uma realidade? Só que se eu pensar, bom, para mim a minha voz ficou diferente, para o Martinelli a voz dele ficou diferente, para o Carlos que está aqui ajudando a gente nessa gravação, a voz dele também ficou diferente. Sim. E o que me leva a entender então que não é, que é a minha percepção. A minha percepção com a minha própria voz. Então como que eu faço para vencer essa dificuldade? Mando quanto mais áudios eu puder e ouvir depois para ir se familiarizando com a minha voz. E aí é uma questão de treino. Tem que falar para o pessoal, é uma questão de treino. Se grava, se ouve, né? Fazer vídeos e se assistir. Isso é importantíssimo, né? No curso de oratória, eu acredito que você deva passar isso até como tarefa para o pessoal. Falar em frente ao espelho, né? Se gravar e assistir depois para pegar, né? Para pegar algumas coisas que eu fico repetindo. E é importante, o treino, né? No japonês seria o Kaizen, a melhoria contínua. E às vezes o empresário, ele precisa ouvir isso de um profissional como você para ele entender que às vezes a loja não está vendendo, né? A empresa, justamente por conta desse contato, seja por telefone, seja ali tete a tete com o cliente, não está funcionando. Exatamente, olha que legal, olha que legal. No telefone, vamos pensar no telefone, certo? Quem falou que no final da ligação tem que falar tchau, tchau? Todo mundo fala. Aonde que tá isso, Martinelli? Não tá escrito em lugar nenhum. Tchau. Terminou a ligação, muito agradecido pelo seu contato, vida que segue. Outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, eu agradeço você. Eu acabei de agradecer. Nossa, vamos fazer ao vivo aqui para eles verem como funciona. Martinelli, muito obrigado por ter me chamado aqui hoje, essa noite. O que você responde? De nada. O pessoal costuma responder de nada. Eu aprendi que não pode falar de nada. Exatamente. Não, porque quando você fala de nada, parece que aquele convite... Resumiu tudo em nada.
Em nada. Tá, mas aí como que eu faço? Martinelli, agora faz do contrário, você me agradecendo. Carlinhos, obrigado pela tua presença aqui, estar hoje aqui com a gente. Eu aqui fico feliz de poder compartilhar um pouco desse conhecimento com você e com as pessoas que nos assistem. É Olha, totalmente diferente. totalmente. Uma coisa que você falou numa das palestras que eu assisti, achei interessante, e não vamos pôr todo mundo, porque todo generalismo é errado. Mas as pessoas, quando se apresentam, e isso acontece com muita frequência, eu vejo muito, a pessoa, fala um pouquinho de você, fala, é só isso. Também está errado, eu aprendi isso com você. Né? E é incrível, eu vejo isso com muita frequência, e eu sempre tenho que ter oportunidade de falar assim, eu aprendi né, com uma pessoa que você não pode fechar, né? Porque você resume, a coisa fica pequena. Você deixa a história sua, né? As formações e tudo pequenininho. Porque você fala, é só isso. É isso. Né? E isso acaba fechando tudo que você acabou de falar. Então, olha, esse exemplo que você trouxe é bacana. Pensa bem. Você está do lado da esposa. Uhum. E aí eu viro para ela, né? Quem que é o Martinelli? É isso aí. Como que você se sente? Se ela fizer isso, tem DR em casa. Então, o que acontece? Você terminou de fazer a sua fala, terminou de fazer a sua apresentação, deu trabalho para você preparar o material, você treinou, você ensaiou, e a hora que você finaliza dizendo, é isso aí, o que o teu cérebro vai pensar? Cara, você não se valoriza. E é uma grande dificuldade da maioria, né? Eu acredito que o ser humano, eu não sei porquê, não sei onde começa, mas a criança, quando eu converso com a minha menina está com 7 aninhos hoje. Quando eu converso com ela, eu falo assim, é a própria autoestima personificada, porque ela se acha linda, né? Ela é a mais inteligente, tudo. E aí, acho que na medida em que vai crescendo, a gente vai perdendo essa confiança, essa autoestima, essa segurança, porque você chega numa pessoa mais adulta, você vai conversar com ela, geralmente ela tem uma tendência, ela não sabe nem receber elogio. Você vai e fala assim, nossa, fulano, nossa, como que você é bom, né? E isso, não é nada. Que isso, eu sei que é. Então, ele não sabe nem receber, às vezes, um elogio de algo que ele trabalhou a vida toda para ser, para ter ou para estar, né? E isso é incrível. Então, o problema para a pessoa que quer falar bem em público, ela precisa estar com a autoestima dela elevada. Ela precisa. E para isso, passa pela autoconfiança. Uhum. Ela tem que ter confiança nela mesma. E se a gente for analisar, aonde eu vou, eu estou comigo. Aonde você vai, você está com você, Martinelli. Então, qual que é a pessoa que deveria a gente ter mais contato e se conhecer? A gente é conversar com a gente mesmo. A gente mesmo. Então, esse processo da autocomunicação também se faz necessário. Então, é o quê? É autoconfiança, eu gostar de mim mesmo, estar junto comigo. Que é até uma ordem, né? Amar a você. A mim mesmo ali, para depois eu ter uma referência para amar o próximo. Amar o próximo. Certo? Então, a autoconfiança, eu confiar em mim mesmo. A questão da autocomunicação, eu comunicar comigo mesmo. Será que eu consigo entender o que eu estou falando? Porque se eu tenho dificuldade de organizar os meus pensamentos, se eu tenho dificuldade de organizar as minhas ideias, como que eu vou conseguir transmitir isso para o outro? Então, a autocomunicação se faz necessária, o autorrespeito, eu me respeitar enquanto pessoa. Sim. É onde que a gente vê isso com muita facilidade, no trânsito. Quando alguém força uma ultrapassagem, ele não está se respeitando, não está respeitando a pessoa que ele está ultrapassando e pouco se importando com alguém que venha no sentido contrário. E as leis também que entram nesse meio aí, né? Exatamente. E aí vem o amor próprio. Ah, mas eu não sou bonito. Amigo, vai gostar de você com a tua feiura. É vida que segue. Eu me acho lindo. E é vida que segue. Eu tenho as duas opiniões que importam. Eu me acho lindo, a minha esposa está casada comigo e me acha bonito. Então tá tudo certo. Então, em cima desses, autocomunicação, autorrespeito, autoconfiança e amor próprio, nesse quarteto eu consigo colocar a autoestima. E aí a minha autoestima, ela me faz um vencedor. Não baseado nas nossas próprias forças, você está entendendo? Sim. Mas eu preciso acreditar que eu consigo. É porque sem acreditar nisso, a gente vai partir de um negócio que eu chamo princípio de Davi. Imagina, pequenininho, né? Sem armadura, sem nada, e falando que ia derrubar um gigante. Ninguém acreditava nele. Se ele não acreditasse que ele poderia fazer, porque ele sabia quem estava com ele,
ele não ia acontecer. Eu falo que ali aconteceu uma coisa ali muito, muito interessante que a gente tem que aplicar hoje. Uhum. Ele foi intencional. Eu falei disso numa reunião da Donep em Ouro Fino. Intencionalidade. Ele chega lá, cata as pedrinhas, 5 pedrinhas. Ah, mas era um gigante. Não, eram 5 gigantes. Tava um ali e tinha 4 ali no exército ali. Por lei era obrigado. Então os irmãos de Golias estavam ali. E aí ele cata 5, porque ele foi para derrubar 5. Só porque ele foi inteligente e a intencionalidade funciona, ele precisou derrubar um só. Chegou lá e falou assim, ó, o cara tá afrontando tudo, ó, vou te derrubar, vou pegar a tua espada e vou cortar a tua cabeça. Intencionalidade. Deu a pedrada, derrubou, cortou a cabeça. Os outros 4 falou o quê? Correu, né? E às vezes a gente não tem essa coragem de acreditar na gente, de se autorrespeitar, né? E isso faz parte da caminhada para o sucesso, porque uma coisa que eu entendo através da Bíblia é que essa prosperidade, que essas bênçãos e tudo é de Deus para nós, e ele tem planos, né? Como diz lá em Jeremias, para isso. Só que às vezes a gente é a única pessoa que impede isso, porque a gente não acredita, a gente não se ama, a gente não... E aí acaba dando errado, né? Exatamente. Pegando o gancho nisso que você falou de Davi. A gente vê o Davi pequenininho e o gigante enorme. Sim. Só que Davi também olhou e falou, que tamanho de testa que esse cara tem. Essa eu não erro. Essa eu não erro. Essa eu não erro. Sim. E começou a luta de Davi onde? No pensamento, assim como as nossas lutas e os nossos medos de falar em público também começam no nosso pensamento. O que fulano vai pensar de mim? Não é o que o fulano vai pensar, é as você muitas vozes, né? São as vozes interiores. Sim. Eu não vou conseguir, eu ouvi muito quando era pequeno que eu não ia ser ninguém quando crescesse. Então há necessidade, que aí já entra a questão das crenças limitantes, assunto até para um outro momento. Sim, senão a gente vai ter outras oportunidades. Aqui, certo? Mas se a gente pensar, olha só, penso, sinto, falo, faço. Uhum. Então começou no pensamento. O pensamento gera uma frequência que desce para o coração. Ele é a primeira faísca ali, né? O coração se enche, vaza pela boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E a minha fala se transforma em ações, em atitude. E essas ações repetidas vão virando hábitos, né? Hábitos. Olha só que exemplo legal. Celular toca, igual o meu, 15 para 6 da manhã. Uhum. Que aí já é uma coisa, né? 5h45 parece que é mais cedo do que 15 para 6. Exato. Olha só como é que o negócio é doido da comunicação. Sim. E na questão de relógio, é o mesmo horário. É igualzinho. Certo? Só que nós já pensamos, né? Que hora você levanta? 5h45. Nossa, muito cedo, né? Uhum. Eu levanto 15 para 6. Já é mais... É bem isso mesmo. É a história que gerou o sucesso da 1,99. 1,99 é R$2, mas para todo mundo 1,99 é muito barato. Mas E aí fez o sucesso das lojas, né, de 1,99. Você quer ver outro exemplo? Nossa, fulano comprou uma casa de R$500 mil. Nossa, que bom. Você viu? O cara comprou uma casa de R$1 milhão de reais. Você tá louco? Tá roubando. Verdade. E matematicamente é a mesma quantia. Mas o lance do pensamento. O celular despertou 15 para 6 da manhã. Nossa, trabalhar. Pensamento já gerou uma emoção ruim. Já encheu o coração. Ruim. Já vazou pela boca. Aí vai tomar banho, o chuveiro queima. Essa desgraça ainda queima. Porque quando você já tá no nível. Já tá no nível. Ele se arrebenta de rir ali. Tá no nível, né, Carlão? Aí você pega o rodo e começa a bater no chuveiro pensando que ele não quer trabalhar. Uhum. E não vai dar certo. Como que vai ser o resto do dia daquela pessoa? E aí tem um negócio que é autorresponsabilidade. Você começa a jogar pro chuveiro, começa a jogar para os outros. A culpa do seu dia está ruim, né? Exato. E o seu dia está ruim porque você começou errado. Você começou. Agora pensa bem, a mesma situação. O celular despertou 15 para 6 da manhã. Obrigado, Senhor. Quantas pessoas estão nesse momento, Senhor, saindo de casa em busca de um emprego? E eu estou saindo porque eu tenho um emprego. Obrigado. Sentimento de gratidão. Aí você vai tomar banho. O chuveiro queima da mesma forma porque não é pensamento que queima chuveiro. Se pensamento queimar alguma coisa, eu vou levar só lá em casa. Nossa, televisão nova. Queima. Nossa, chuveiro queima. Então não é assim que funciona. É isso mesmo. Não é assim. Certo? Até um banho frio é motivo de gratidão. Sim.
Porque não vamos pensar no país inteiro, não. Vamos pensar na nossa regionalidade. Quantas pessoas não têm um banheiro decente, não têm água encanada, não tiveram um teto para poder abrigá-los do frio? Uhum. Então, até um banho frio é motivo de gratidão. E você falando de banho, só para você ver que é interessante. Eu, de muita internação, muito hospital e tudo, quando eu tive a primeira oportunidade, a enfermeira chegou para mim, falou para mim, no dia do meu aniversário, hospital na Unicamp, e aí a enfermeira chega para mim e fala assim, hoje é teu aniversário, tua mãe falou que é teu aniversário, vou te dar um presente, faz um pedido que eu vou te ajudar a realizar. Sabe o que eu pedi para ela? Eu falei assim, deixa eu tomar um banho sozinho, ou pelo menos eu achar que eu tô tomando sozinho, porque tomava aqueles banhos de lenço, né, horrível, não por conta dos profissionais, sim, mas por claro. conta da sensação, né? E aquela situação toda. Aí ela pegou, me colocou numa cadeira de banho, eu estava com 40 e poucos quilos, acho que 42 quilos, me colocou na cadeira de banho, me levou debaixo do chuveiro, a água nem estava tão quente, a água estava de morna para fria, e me deixou lá debaixo. Falei assim, agora sai um pouquinho, deixa eu achar que eu estou tomando banho. E aí fiquei ali, chorando e agradecendo a Deus, porque eu estava tendo a oportunidade de achar que eu estava tomando banho sozinho. Então, às vezes, as pessoas elas têm essa dificuldade de ser gratas porque elas não entenderam que tem pessoas ou tem circunstâncias da vida dela mesmo que já foram muito piores. Exatamente, Né? exatamente. E a comunicação é dessa forma também. Uhum. A pessoa quer, quando eu me comunicar bem, aí eu vou me sentir realizado. Não, é preferível o feito do que o não feito. Sim. Faz aquilo que você tem da melhor forma que você consegue. Quando você melhorar, você melhora aquilo que você está fazendo. Exato. Eu tenho uma apresentação para fazer, tenho um cliente para poder atender, mas eu não estou me sentindo muito bem. Pensa bem em quantas coisas que você tem para agradecer. Um dos principais métodos, vamos pensar assim, exercício simples. Quando você está passando na tua casa assim e tem aquela quina que você resolve esquecer o dedinho lá, mindinho. Deixar o mindinho lá. Ao invés da gente olhar para cima, segundo o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A gente faz o quê? Olha de baixo, direto para baixo, onde está o mindinho. A dor se acentua. Sim. E aí, normalmente, a gente vai querer se curvar conforme feto, voltar para dentro do útero. Então, nós precisamos, estou em um desafio de conversar com o cliente, levanta a cabeça, Sim. apruma o tronco. Coloca postura, né? Porque a postura é tudo, principalmente na negociação. Tudo. É tudo. E aí você ganha espaço e você vai. Que você que está nos assistindo possa fazer esse exercício diante de qualquer desafio. Levante a sua cabeça, não é com ar de soberba, não. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, não é isso não. Mas é para você olhar no sentido de buscar os montes. Sim. E as respostas virão. E com certeza a comunicação vai melhorando. Agora, por que a gente não investe tanto na comunicação? Porque a gente acha que se comunica bem. A gente tem essa falsa ilusão de falar e achar que está se comunicando. Exatamente. E falar não é se comunicar. Não é. Você que está assistindo aí, comenta aí embaixo aí, né? Quero me comunicar. Porque falar não é se comunicar. E a gente está aprendendo isso hoje aqui com o professor. A gente tem essa falsa ilusão que só porque a gente fala, a gente se comunica. Eu mesmo conheço muita gente que fala e não se comunica, não fala nada, né? E a gente entende, o professor, que o tempo todo, nos negócios, isso faz muita falta. Eu conheço empresas que tinham tudo para dar certo e quebraram, porque dependiam muito da venda direta. E a venda direta não acontecia, não preparava as pessoas, né? Tinha muitos vendedores, tinha equipe de telemarketing e tudo, e não funcionava. Não preparou para o fator humano, que é o que realiza os resultados, né? Que é o que gera esses resultados. Hoje uma empresa, tanto de vendas, porque se você não vende direto, você tem fornecedor. Se você não tem fornecedor, ainda assim você tem que negociar, você tem que gerar, né? Alguma coisa tem que ser a engrenagem sua. E geralmente está ligada a outra pessoa. Que dica você dá hoje para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando, como ele pode se preparar para ele entender? Porque numa aula experimental com você, ele vai chegar à conclusão que ele fala, ele não se comunica, né? Qual é a dica assim, que você dá para ele fazer um teste hoje e ele entender que ele só fala, ele não se comunica?
No último sábado, nós perdemos um dos maiores, se não o maior comunicador do Brasil. Eu vou até estender, porque eu era muito fã, né? Eu tenho até algum material de modelagem com ele. Eu fiz a modelagem de bilionários e um deles era o Silvio, né? E eu falo que ele, o pessoal coloca até na esfera nacional, mas eu acho que no mundo não existe o cara com a sair do camelô para bilionário e através da comunicação, de deixar de vender caneta, acreditar no projeto do baú e chegar até onde o Grupo Silvio Santos chegou, eu falo assim, a história desse cara é ímpar, né? E pode continuar. Então, o Silvio é um ícone. Ele nasceu com o dom da comunicação. Sim. Mas muitas pessoas não nascem com o dom da comunicação. Então, quando elas adquirem as ferramentas e começam a colocar em prática e entendem que comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende, as coisas ficam diferentes. Ah, mas eu não sou responsável pelo entendimento do outro. Somos, sim. Nós precisamos compreender que eu preciso falar não para ser admirado, mas para ser compreendido. E para isto acontecer, eu preciso me apropriar do pensamento de Aristóteles. Pense como homem sábio, mas fale como homem simples. A simplicidade da mensagem é que vai alcançar o objetivo. E mais pessoas também. Muito mais, muito mais. Se eu falar para você, não procrastines o que é de feitura ou de hernia. A maioria das pessoas não vai entender. Vai pensar que é alguma coisa de hernia, né, da doença. Vai achar que é alguma coisa de médico, alguma coisa de doença. Então, ficou bonito, não ficou? Ô, Martinelli, não procrastines o que é de feitura ou de hernia. Se impostar a voz, fica melhor ainda. Sim. Melhor ainda. Se trazer uma coisa assim de levantar, estufar, mudar o timbre da voz. Nossa, pensa, dá até para convocar o pessoal para ir para as ruas. Não procrastines o que é de feitura ou de hernia. Vamos na luta. Bem isso mesmo. Ficou bonito. Aí o pessoal, mas o que ele quis dizer? Não deixe para fazer amanhã. O que você pode fazer hoje? Muito mais simples, compreensível e dinâmico. Exatamente. E essa questão do falar e do se comunicar, eu tenho uma dentista, até quero mandar um abraço aí para a minha dentista, Ariana Castro, né? Sempre cuidou aí da saúde da minha boca e tudo mais, mas ela, enquanto ela trabalha ali, ela vai conversando comigo, né? E ela tem um linguajar muito rebuscado, né? Muito profissional da odontologia. E tem vezes que eu saio de lá sem entender nada, e depois eu peço para ela traduzir. Eu falo assim, traduz o que você está fazendo, porque... Mas assim, eu acho interessante. No caso dela ali, funciona. Porque para mim ela passa uma seriedade, um entendimento, uma segurança. No caso dela, funciona. Mas no caso de um vendedor, no caso de alguém que atinge massas, quanto mais ele simplificar, mais resultado, mais alcance ele vai ter, né? Então, aí, para isso ficar mais fácil também, nós precisamos entender que, de modo geral, as pessoas têm 3 sistemas representacionais. As pessoas são visuais, as pessoas são auditivas, ou as pessoas são sinestésicas. O visual é aquele que chega assim, olha aqui. Ou então me dá aí, deixa eu ver. Exatamente, esse é visual. Agora, a pessoa que é auditiva, isto me soa familiar. Eu estou ouvindo o que você está falando. Quer dizer, ela se denuncia. Sim. Então, se o vendedor prestar atenção naquilo que o cliente dele está falando, ele vai entender qual vai ser o sistema representacional que ele vai explorar. Sim. Ou então, olha, nós precisamos ventilar essa reunião. Nós precisamos de sangue novo aqui. Essa pessoa é uma pessoa sinestésica. Ela gosta de sensação. Mas não dá para você chegar para o seu cliente, olá, tudo bem, o senhor é auditivo, visual ou sinestésico? Não dá para chegar e perguntar para ele o que ele é. Você tem que descobrir ali nos primeiros momentos de conversa. Se você consegue identificar, fica muito mais fácil você conduzir os seus argumentos, e aí tá, o poder da argumentação também é fantástico. Sabe, quem gosta de leitura, está aí, sabe, para você ler. Inclusive, vamos falar um pouquinho dos 2 livros depois, mas o poder da persuasão. Fica aí uma sugestão para você. De leitura, muito bom. O poder da persuasão. Você vai ver como que você consegue persuadir. Persuadir é mais do que convencer as pessoas. E aí você vai conseguir
levar as pessoas até onde você quer que elas vão. E o final disso tudo, o quê? É a venda que você quer aumentar. Sim. Não adianta você falar, estou conversando com o meu cliente, mas não quero vender. Não, você quer vender, o que não pode ficar escancarado é que você quer vender. Sim. Na verdade, a pessoa já entrou lá porque ela quer comprar. Ela não entrou lá para passear, para bater papo. Ela está lá porque ela quer comprar. Só que entre ela comprar, entre o que ela quer, até o que ela vai sair da loja carregando, levando para casa, né, tem um papel ali que é do vendedor. E não do tirador de pedido. Né? O tirador de pedido é aquele que chega lá, a pessoa, ela mesmo vai lá, pega, separa e o cara só faz a notinha, né? Exato. Essa é a diferença. E por que as vendas na internet estão aumentando assustadoramente? Pesquisas demonstram, e uma das respostas que mais foram votadas é que na internet não preciso ver a cara feia do vendedor. Sim. Teve uma época, isso há um tempo atrás, eu vi uma pesquisa e até me assustou. É uma pesquisa que falava dos vendedores do sul de Minas. O sul de Minas compreende 140 cidades. Então, nessa pesquisa, Pouso Alegre era segundo lugar de um ranking que me assustou, do ranking dos piores vendedores. Eu falei, rapaz, como assim? E aí aí eu fui me aprofundar e a questão estava exatamente aí. O vendedor mal-humorado, o vendedor que dava as costas, o vendedor que só por conta da minha roupa não me atendeu. Né? Eu tenho um caso até aqui de uma das grandes lojas aqui de Pouso Alegre, e essa menina, né, amiga minha, ela começou a trabalhar lá como jovem aprendiz. E ninguém queria atender aquele senhorzinho da bota suja, né, da roupinha surrada e tudo mais. Ela falou, poxa, ninguém vai lá atender o homem. Aí ela falou assim, não vai comprar nada. E ela pegou e foi. Aí quando ela chega lá para atender esse senhor, aí ele perguntou uma coisa, perguntou outra e tal. Aí, muito simples, esse senhor chegou e falou para ela assim, minha filha, a minha filha vai casar e ela precisa, e eu vou dar o casamento e a casa está pronta, agora só falta mobiliar. Aí ela falou assim, mas o que o senhor queria, né, comprar? Ele falou, tudo. Ela falou, mas tudo como? Ele falou, tudo que você falar para mim com a casa precisa, eu vou levar. Ela falou, tudo? Falou, tudo, porque ela assustou, né? Ela falou, não, geladeira, fogão, micro-ondas, sofá, televisão, tudo. A casa ela tem 2 quartos, cozinha, ela ficou sem acreditar, né? E ele falando, né? Ela falou assim, será que eu vou fazer o pedido inteiro e esse homem vai pagar? Aí ele falou, não, você faz aqui, me fala quanto vai dar e eu vou pagar à vista. Eu vou no banco, porque o banco é de frente ali, né? Banco do Brasil, eu vou lá, vou pegar o dinheiro e vou pagar. Ela fez a comissão da vida dela, né? Justamente porque ela olhou para aquilo que ninguém enxergou. Eu falo assim, que tem uma diferença entre ver e enxergar. Exatamente. Né? E a comunicação depende muito disso, né? E é incrível, você falando aqui, a gente está falando aqui para o pessoal, principalmente ali da Adonep, empresários que têm a oportunidade de falar para outros empresários, né, sobre sua história. E quantos desses empresários vão para esses jantares, você já teve em alguns, e eles têm a oportunidade de contar a própria história para outros empresários, de trazer insights, de trazer, né, ferramentas da sua área ou da sua vida que vai levar a resposta para o outro empresário que está ali sentado naquele jantar de negócios, né, onde a gente tem muito network e tudo, mas acho que a principal parte é essa parte, a parte onde a gente conhece um pouco da história do outro e agrega respostas para a nossa vida. Eu vou fazer essa abordagem bem rápida aqui. Como foi a sua experiência quando você esteve num jantar da Adonep? Qual foi o primeiro, né? E qual foi a ideia que você levou a respeito disso, né, para casa depois daquele jantar? Bom, o primeiro que eu fui foi a convite seu. Sim, então me sinto lisonjeado em relação a isso. Foi uma experiência muito marcante de ver pessoas tementes a Deus, não se esconderem atrás de uma religiosidade ou atrás de um medo de compartilhar sobre os seus desafios e, consequentemente, as suas vitórias e onde Deus as levou. Então, eu pude perceber, além da organização e além da comida que estava fantástica. Sim. Mas eu pude perceber isso, de forma que eu fui para casa pensando e conversando com a Sônia sobre, nossa, Sônia, como que Deus trabalha
Deus tem, né, não sei se você já ouviu falar da ABU, Aliança Bíblica Universitária, sim. Dentro da área do conhecimento das universidades. Deus tem as formas dele de agir na capelania dentro dos hospitais, Sim, mas eu não imaginava que Deus estava trabalhando também no meio empresarial. Então, diante dos jantares que eu participei, isso ficou bastante claro, da sede que Deus está de alcançar homens de negócios. Só que para ele alcançar homens de negócios, será através também de homens de negócios. Sim, a gente gera conforme a própria espécie. Exatamente, né? Exatamente. Essa é a questão, sabe? De estreitar relacionamentos. E o relacionamento, ele é estreitado em cima da comunicação assertiva, da comunicação bem feita. Não tem jeito da gente fugir da comunicação, porque um dos primeiros versículos da Bíblia já começa com a comunicação. Aliás, o primeiro, no princípio era... Não, lá em Gênesis. Nossa, agora fugiu. Vou pegar aqui. Acha aí para nós, Gênesis 1. Deus criou. Enquanto você está assistindo aí, vai comentando, né? E depois pode até comentar aí se você quer saber mais a respeito do professor Carlinhos. Daqui a pouco a gente vai falar desses 2 livros aqui. Mas vai comentando aí, porque o Carlinhos faz parte da DONEP em Pouso Alegre. Né? E ele também pode te ajudar a vencer esse desafio aí de poder se comunicar melhor e de forma mais assertiva, né? Deus criou os céus e a terra. E no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então, olha que legal. É uma comunicação para a gente de como era no início, no princípio. E já começa com Deus dizendo, né? Exatamente. E disse Deus, haja luz. A comunicação. Direta, objetiva e assertiva. Saiu da boca dele, e aí o negócio é mais doido, porque o sol só vai ser construído no 3º dia, né? Mas em outro momento a gente conversa sobre isso também, tá? Mas você vê, saiu e foi realizado. A comunicação nossa tem o poder... Sempre vamos gerar resultado nas pessoas. Sim. Sempre. Resta saber se é o resultado positivo ou negativo. O resultado vai existir. Vai existir. Eu não estou gostando desse resultado. O que eu tenho que fazer? Mudar as estratégias. Se eu mudo as estratégias, consequentemente, eu mudo também o resultado. Então, a comunicação, quando ela é bem feita, ela gera carisma, ela gera confiança e ela gera relacionamento e, consequentemente, no que nós estamos falando aqui nesta noite, vendas. Exatamente. Então, uma coisa que eu aplicava muito comigo, você vai atestar isso. O pessoal fala muito, quem conhece a minha história, fala muito de fé, fala muito de superação em tudo, mas eu lembro que nas internações minhas, o que eu fazia? Eu acabava de ser internado, né? E aí o pessoal falando, não, vai morrer, tá ruim demais, voltou pior. E eu já falava, eu já decretava ali, falava assim, não, eu vou sair daqui para eu ir lá, né, um lanche famoso aí, como ele não patrocina, então eu não vou falar o nome, eu vou sair daqui para colher o lanche tal. E aí o pessoal falou, imagina, tá doido, né? E eu falava aquilo e repetia e tudo. Dias depois tinha uma melhora significativa, eu saí, aí eu me dava essa recompensa, né? Eu ia lá, sentava e comia o lanche, e o povo falava assim, que loucura, né? Ele falou que ia e foi, igual o Davi lá, né? Vou te derrubar, vou cortar. E acho que o que a gente fala, e a Bíblia vai ser muito categórica nisso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque além de comunicar, o que a gente fala, muitas vezes a gente sentencia também. Sentencia. Você falou aí de lanche, me lembrou de uma rede de fast food, não essa daí que você está falando, mas você vai identificar com qual. Você entra, o atendente olha para sua cara, 15 ou 30. Sim. A primeira vez que eu entrei lá, eu fiquei assim, 15 faz muito tempo que eu já fiz, 30 também. 30 também. Aí eu virei, o que é isso? Sim, eu não tenho obrigação de saber, né? Aí, o senhor quer um lanche de 15 centímetros ou de 30? Aí eu pensei, eu só queria um lanche. Agora já mal imaginava que estava a Via Crucis sendo estabelecida. Sim. Aí, para se ver livre daquilo logo, um de 15.
Que tipo de pão o senhor quer? Cara, eu só quero um lanche, cara. Ainda mais homem, você sabe como é que A gente gente, é. eu fiz uma escolha há anos atrás de só usar camiseta preta e lisa, para não ter que decidir, Então, para não ter que escolher. Aí o cara chega lá e faz eu escolher um tanto de coisa. exatamente. E aí a fila já vai Aumentando. formando. Vai formando. Certo? Aí você vê o ponto de centeio. Pronto, tá resolvido, né? Que tipo Me livrei de disso. queijo o senhor quer? Cara, eu só quero um lanche. Como é que é difícil? Eu quero que venha conseguir pronto. lanche aqui. Aham. Certo? Por quê? Porque quando você tem muita opção, você gera um travamento. Sim, um conflito, né? Agora, aquele atendente que está ali, que me fez a primeira pergunta, 15 ou 30, quantas vezes ele faz essa pergunta por dia? Às vezes ele tá de saco cheio de perguntar isso e toda hora a pessoa travar, porque eu tenho certeza que você não foi o primeiro. Exatamente. Sabe? Imagina só, se você fosse numa pizzaria, tava lá escrito Mussarelas Pizzas. Uhum. Que tipo de pizza tem lá? Mussarela. Seria a coisa mais simples do mundo. Isso dentro do neuromarketing é a bandeira, né? Já tá marcado lá que é pizza de mussarela. Mas aí o que eles fazem? Tem aquele monte do cardápio. Sim. E aí, para amenizar o sofrimento seu e da esposa, ele deixa você escolher meia face e ela escolher a face dela. Sim. Certo? Metade de um, metade de outro. Sim. Só que fica numa demora tão grande escolhendo, beleza. Aí depois, quando fizeram o pedido, vem o garçom, traz, você faz o checklist para verificar, milho tá aí? Não. Cebola tá aí? Não faz, você come. Se ele quiser enganar lá, fazer qualquer coisa, come. Quer dizer, você fica um monte de tempo ali se preparando para depois comer o que de fato eles levam. E quando você está comendo, ao invés de saborear aquele momento ali, devia ter pedido a outra, né? Não. Geralmente, se tem uma coisa, eu não sei, se você que está em casa é assim também, você vai escrever assim, também sou assim. Eu odeio escolher comida. Eu tenho uma dificuldade com escolha de comida, porque comida para mim, comida boa para mim, é a que vem pronta, eu não preciso escolher, e rápida. Uhum. E de preferência não muito quente, porque eu também não gosto muito quente. Mas se eu chegar num lugar e tiver que fazer um monte de opção, e eu estiver do lado da minha esposa, que é mais confusa que eu, aí pronto, aí eu desanimo. Aí a minha fome já deixa eu nervoso. E assim, eu tenho, até por questões minhas, né? Eu sou muito metódico. Então, quando eu acho algo que eu gosto, eu vou comer aquilo a vida toda. Eu como comida japonesa no Iwata, e tem um rodízio que eu gosto de comer toda semana. Então, toda semana eu como aquela combinação, né? Que é a combinação para casa. Então, é isso, isso e isso. A minha esposa fala, vamos experimentar outra coisa. Não, eu quero isso. Né? O lanche, se eu vou comer no lanche lá, não vou falar o nome, porque só falo o nome depois que patrocinar a gente. Mas eu vou comer o lanche e tal, é só aquele lanche. Aí eu vou comer o lanche lá do meu bairro, é só um. Então a minha esposa fica fácil, porque assim, quando eu ligo para ela, fala, pede o lanche em tal lugar. Ela já sabe o que eu vou querer. Não fica aquele, mas o que você vai querer? Não, eu já sei exatamente o que eu gosto, o que eu quero, e está tudo decidido. E entro num conflito, igual você comentou aí. Se tiver que escolher e tudo, as minhas decisões, eu ensino até no Sonar, negociação. Não se assina contrato, não se faz negócio, não se toma decisões, não se faz aliança, nada na parte da tarde. Todos os negócios são fechados entre 9 e 11 da manhã. Não faço isso na parte da tarde de jeito nenhum, porque tudo que eu tiver que pensar, eu já pensei, e o momento mais importante tem que acontecer na parte da manhã. O próprio Silvio Santos falava isso, né? Exatamente. Então, todos os negócios, ele falou assim, a única decisão que eu tomei na parte da tarde, eu me lasquei, que foi o banco lá, o Pan-Americano. Né? Então, a gente tem que começar a trazer essas coisas para a nossa vida. Eu vou fazer aqui, rapidinho, aqui uma pausa, e a gente vai voltar para os livros aqui. A gente vai falar bem rapidinho da Adonep, né? Aí embaixo você está vendo passar aí o site adonep.com, né, a nossa sede no Rio de Janeiro. A Adonep é uma associação de empresários e ela trabalha com network, com essa multiplicação através da comunicação, falando de princípios, valores, contando a história, as experiências de cada empresário, através de jantares, cafés, rodadas de negócio. As mulheres fazem chás, né, para as mulheres, e também, além disso, nesse site adonep.com você vai encontrar lá uma vasta biblioteca também, com alguns livros falando também a respeito disso.
A Donep nasce em 1952 nos Estados Unidos, através de um fazendeiro, e ela começa justamente porque todo mundo queria saber o segredo do sucesso na vida desse cara. E aí ele fala assim, tá bom, então eu vou contar, né? Vou contar o segredo da minha vida para vocês. A gente vai fazer um jantar e nesse jantar eu vou contar o segredo. E aí ele gerou um gatilho de curiosidade. Aí ele falou assim, não tem lugar para todo mundo. Gatilho de urgência. E aí todas as pessoas que estiveram lá escutaram a história dele e essa história se multiplica, né? Esses jantares se multiplicam desde 52. Em 77 chegou no Brasil através do empresário Custódio Rangel. Hoje quem assume, né, a Donep, com sede no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é Altomir Cunha e a sua esposa Rosane Cunha. E a gente vem de grandes e grandes eventos, né, no mundo todo, está em tudo quanto é país. E aonde você escutar que tem jantar da Donep, tem comida boa, né, boas histórias, boas experiências, grandes momentos ali, network sendo gerado, porque ali a gente conhece muita gente, oportunidades de negócio, mas mais que isso, e mais importante que isso, você tem a oportunidade de abraçar princípios e valores que você vai carregar para a tua vida inteira e vai mudar completamente a tua visão empresarial, pessoal, nos relacionamentos, né? A tua vida vai mudar por completo. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de conhecer. A gente chama, né, para a gente dividir isso nas cidades, a gente chama de capítulo. Esses capítulos em cada cidade. Em Pouso Alegre nós temos um, presidido por um empresário em Pouso Alegre, São Lourenço, em Itajubá, em Ouro Fino, agora o mais recente, e a gente se organiza tendo esses encontros aí, tá bom? Se você é da Donep, se você faz parte da Donep na tua cidade, escreve assim, ó, sou a Donep, põe a cidade aonde você faz parte aqui nos comentários, para o pessoal que estiver aí assistindo, acompanhar aonde tem capítulo da Donep nesse momento aqui no sul de Minas. Voltando aqui, vamos falar dos livros, né? Esse aqui é o Comunicação é Tudo, e Oratória, a arte de encantar pessoas. Eu vou começar com esse aqui que eu gosto, né? Já tive a oportunidade de estiver falando. Então, inclusive, mandar um abraço para a Fran. A Fran é a grande fã do professor Carlinhos. Fala um pouquinho desse livro aqui para a gente. Bom, esse daqui, Oratória, a arte de encantar pessoas, é onde está um método demonstrando que a pessoa colocando em prática o que esse livro ensina, ela vai conseguir vencer o medo não de falar em público, mas o medo de falhar em público. Porque as pessoas não têm medo de falar, elas têm medo de falhar. Mas e se eu fizer isso e der errado, se eu fizer aquilo e não der certo, como é que eu vou agir em relação a isso? Se eu gaguejar? Exatamente. Se me der o branco também é uma coisa bem interessante. Martinelli, qual é a única pessoa no mundo inteiro que sabe que deu branco na tua cabeça? Eu. Questão de lógica. Sim. Questão de lógica. Salvo se você se denunciar. Sim. Ah, gente, esqueci, o negócio deu um branco aqui, pronto. Aí você se denunciou. Do contrário, se você não for fofoqueiro, vai ficar só entre você e você mesmo. Ninguém vai perceber. Exatamente. Ninguém vai perceber. Mas a gente fica... E se der um branco, como é que eu resolvo isso? Você vai dar a sequência. Ninguém conhece o seu roteiro. Ninguém sabe o que você vai falar. Sei. Ninguém sabe. Mas as pessoas ficam aquilo. Ah, mas e se der um branco? Então aqui tem técnicas onde as pessoas colocando em prática, elas vão ter condições de fazer um discurso muito bem feito, uma apresentação muito boa. Inclusive, né, esse ano é um ano eleitoral. A gente está tendo muito contato com candidatos que nos procuram para poder ajudá-los nessa Vou aproveitar caminhada. o gancho. Os políticos, no geral, eles transitam na maioria, em dois extremos. O que não sabe falar, que precisa muito da tua ajuda, porque ele não sabe expor ideias, ele não sabe se colocar, se posicionar, e aquele que fala de forma muito difícil e esquece que ele é um representante do povo. E o povo fala de forma simples, né? Esse livro aqui é uma saída para isso? Ajuda. Uhum. Ajuda. Por quê? O povo tem preguiça de ler. Sim. O povo quer pegar isso daqui, fazer um download e baixar dentro da cabeça. Sim. E não funciona. Porque se ele ler este livro e não praticar, Não funciona. não vai resolver. Não vai resolver. Porque oratória é prática constante. Prática constante. Então, se esse candidato ele não pratica a oratória, se ele não tem um feedback,
de amigos, porque nesse momento não se tem muitos amigos, tem muitos apoiadores. Sim. É diferente. O amigo é aquele que fala não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir naquele momento, muitas vezes, né? O amigo é aquele cara que vai dar o feedback. Sim. Quando eu vou fazer as minhas apresentações, sempre que posso, eu levo Sônia. Por quê? Sim. Porque ela não vai falar o que eu quero ouvir. E geralmente a mulher ela fica ali fiscalizando, né? Fica. O pastor Sérgio fala isso, né? Que o termômetro dele é a Márcia, né? E eu vejo isso também, porque a minha esposa é o primeiro feedback, muitas vezes é doloroso, né? Mas é aquela pessoa que já chega, logo que acabou, fala assim, ó, você errou quando você falou isso. Ó, isso aqui você precisa melhorar. Isso aqui não ficou claro. Então, a esposa ali, ela tem essa liberdade e ela conhece muito bem a gente. Exatamente. O livro, ele está disponível na Amazon, livro físico. Pode passar o... Certo. Ou se ele quiser em PDF, aí ele tem na Hotmart. Depois a gente pode colocar aí os links nos comentários para o pessoal acessar, certo? Esse daqui é uma linguagem mais corrida, voltada justamente para oratório. Para oratório. Certo. Vamos falar desse aqui, agora, então. Esse daqui, Martinelli, ele já é o resultado de personagens conversando entre si. Sim. E abordando a questão da comunicação. Ele ilustra essa comunicação. Exatamente. São vários personagens que se identificam uns com os outros, eles têm um treinamento juntos. Legal. E aí eles conversando uns com os outros, eles vão abordando princípios da comunicação. Então, enquanto o primeiro de oratório é a linguagem corrida, esse daqui já é com personagens. Muito é muito interessante. Uma das situações que acontece aqui dentro deste livro, certo? Que com certeza já aconteceu com você na sua casa. Você está em volta da mesa e quando você é adolescente, pensa bem quando você é adolescente, e você, diante de uma refeição, você esbarrou num copo e derrubou aquele copo com líquido em cima da mesa. Normalmente, como que a mãe agiria? Já sobe nas tamancas e já grita. Mesa limpinha, toalha novinha, excomungado, né? Vamos parar no excomungado, né? A Carmelita já fez isso. Vamos avançar nisso. Agora, mesma situação, Martinelli. Só que agora quem derrubou foi o filho da visita. O que a nossa mãe falaria? Não, deixa aí, tá tudo certo. Não, tadinho. Não se preocupa, eu arrumo. Titia limpa. Isso acontece. A gente tinha vontade de ser filho da visita? A vontade nossa é ser a visita. Né? Então, também é abordado dentro desse livro. Sim. Por quê? Porque é uma questão de comunicação. Sim. Muitas vezes nós traímos aqueles que nos apoiam, que são ali dentro de casa. Que é a nossa família, e tratamos muito melhor os de fora, que sequer nos ajudam em oração. Quando a gente casou, há 16, 17 anos atrás, aí eu vi minha esposa guardando toalhas, aquelas coisas do enxoval, né? E guardando e tal, e o jogo de prato, e não sei o que e tal. Eu falei, pra que isso? Ela falou, não, para quando chegar a visita. Eu falei, Deus me livre, põe aqui que eu quero usar. A visita, quando chegar, vai usar, mas eu quero ser o primeiro a desfrutar daquilo que eu tenho, né? A melhor toalha, o melhor jogo de cama, o melhor... Cara, não tem que ser para visita. Eu posso ter também para dar para visita, mas se a primeira pessoa, que sou eu, não puder desfrutar, já está tudo errado. Já está tudo errado. Mas é importante você falar disso. Eu queria também, já abrir aqui, como a gente está caminhando para o final, eu sei que você também dá os cursos, mentorias, e a gente pode explorar isso, pode ter gente aí que queira fazer, né, contato com o professor Carlos para organizar dentro da sua empresa, reunir os seus colaboradores. Às vezes você tem uma equipe de vendas, então queira entrar em contato com o Carlos para fazer, né, esse momento, uma tarde, né, uma semana, para entrar em contato com ele. Qual que é o seu contato para a gente acertar isso? Olha, o WhatsApp, e eu sempre respondo, posso demorar um pouquinho, mas respondo, é 35 98827 6488. Nós trabalhamos com curso... Repete só para a gente gravar aí. Então, vamos mais uma vez, só para você ter tempo de anotar. Vai lá. 35 98827 6488. Também trabalhamos com treinamento em vendas, com
oratória propriamente dita, mas também com comunicação assertiva, com comunicação não violenta, porque às vezes a pessoa pensa que a comunicação violenta é aquela carregada de palavrões e não é. O simples tom de voz inadequado já demonstra uma violência, a boca ferrada já demonstra uma violência também, sabe? Podemos pensar também em questão de finanças pessoais. Às vezes você tem aí os seus colaboradores e eles estão tendo dificuldade em ter um orçamento familiar estabelecido. Nós podemos ajudar nesse sentido também, porque o interesse nosso é que as pessoas ganhem. Porque as pessoas ganhando conhecimento e praticando, nós também somos abençoados, porque é um legado que a gente vai deixar aqui. E foi até um vídeo que eu fiz lá de homenagem, né? Para o próprio Silvio Santos. Silvio Santos ensinou, na morte dele, ele ainda ensinou a diferença entre herança e legado. Que é um homem que deixou uma herança, né, vultuosa aí, é ele, deixou bilhões aí. Mas acho que o que ele deixa de forma, vamos colocar assim, o melhor presente foi o legado dele como comunicador, como empresário, como homem de sucesso. Eu lembro dele uma vez, né? Isso em 1980 e alguma coisa. Ele abertamente falando dos erros dele, né? Falando assim, gente, eu também erro, eu errei, né, lá atrás e tudo. Ele falando a respeito do fato dele ser dono de emissora, porque ele é o único dono de emissora que é apresentador, né? Era apresentador e comunicador antes de ser dono. Então, se tinha alguém que conhecia de televisão, era ele. E aí a gente vai entendendo algumas coisas, né? Porque não adianta, eu falo assim, a gente tem que saber das nossas limitações e como a gente resolve isso através de network, né? Eu não preciso ser bom em tudo, mas eu preciso ter pessoas muito boas em todas as áreas perto de mim. A Donep, ela fortalece muito esses laços. Eu falo assim, que hoje eu tenho amigos pessoais em todas as áreas, né? Do direito, de vendas, da comunicação. Então você tem a quem recorrer. Eu falo assim, que ter amigo é muito melhor do que ser bom naquilo, porque você nunca vai ser bom o suficiente em tudo. Então eu tenho o meu nicho, eu tenho a minha especialidade, a minha especialização, mas tenho amigos em todas as áreas e eu tenho um grande amigo chamado Professor Carlos, que eu tenho o prazer de receber aqui hoje, né? E quero que você aí assistindo, você entenda a importância disso, não só do comunicar, mas de fazer amigos, de ter network funcional para a tua vida também, viu? Deixa um último recado para a gente, aquela ideia para a gente fechar esse programa, foi muito bom, né? Tá aqui com você nessa noite de segunda e tenho certeza que todo mundo aí que gostou, né, vai curtir muito, vai encaminhar. Tenho certeza que tem muita gente aí que vai falar assim, nossa, fulano devia estar assistindo, né? Deixa um último recado para a gente hoje, para essa noite, para a gente já começar essa semana de forma extraordinária. Tá certo. Para você que pensou, fulano deveria ter assistido, encaminha essa nossa conversa para esse fulano, claro. Mas para finalizar, também um outro comunicador que já faz alguns anos que partiu, chamado Chacrinha, ele dizia, quem não se comunica se trumbica. Ou seja, quem não faz uma comunicação bem feita, provavelmente está perdendo vendas. Espero que não seja o seu caso. Com certeza. A gente vai ficar falando de lendas da comunicação, nós vamos levar a noite toda aqui, mas é outro cara também que é uma lenda, né, da comunicação, e a gente tem que reverenciar essas pessoas, porque num tempo que não existia conhecimento, não existia Google, não existia facilidade de informação, você vê que são talentos natos. Exatamente. Mesmo, né, com a percepção, assim, o pessoal falando, né, na homenagem ao Silvio Santos, eu vendo o pessoal falando, ele tinha um negócio, ele estava lá em Orlando, na casa dele, lá em Orlando, ele ligava pro diretor e falava assim, não faz assim, faz assado, e a audiência subia. Então, conhecer pessoas, porque assim, eu não preciso conhecer 100% do meu produto, mas eu tenho que conhecer 100% do meu público. Exato. Porque é isso que gera resultado, gera caixa, dinheiro, venda, e é tudo que todo mundo quer, né? Exatamente. Muito boa a conversa, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade de ter esse momento aqui, eu sei que é só a primeira de muitas. Assim né? seja. E muito feliz mesmo com a tua presença aqui, obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe demais. Amém. Amém.